A nossa conexão hoje é com a linda cidade de Pomerode e hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Valor Entrevista o consultor industrial Rodrigo Trips. Rodrigo, seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Obrigado, prazer é meu estar aqui. Vamos contar um pouco da tua história, falar dos produtos e serviços que você oferece nesse universo incrível aí da consultoria industrial, aliás, não para de crescer, né, cara? Sim. A gente vai falar de PPCP, vamos falar também de APS, ou seja, o vídeo de hoje está recheado de informação boa para você que é da indústria. Eu quero começar anunciando aqui para vocês o Instagram. Então, Trips Consultoria, APS e PPCP, empresa especializada na implementação de ferramentas de APS e também de consultoria na área de PPCP. Rodrigo, você é formado em administração de empresas e aí de repente você segue nesse rumo. O que te levou para esse segmento? Identifiquei uma carência do mercado, né? Porque eu sempre vim de empresa que adquiria o software. E também eu prestei serviço para empresa que comercializava software. Uhum. E eu vi que existia uma lacuna entre esses dois pontos, que era preparar a empresa para ter o software. Então, assim, comercialmente se vende uma solução, quem compra espera um resultado específico, só que existe um caminho a ser trilhado no meio desses dois processos, dessas duas extremidades, que normalmente ele é penoso, né? Ele é o fator chave para se ter sucesso dentro do mundo tecnológico, né? Então eu compro um software, tenho que definir quais são as minhas métricas, quais são os resultados que eu espero, e o chegar até esse resultado é onde eu atuo hoje. É a tua expertise. Sim. Que legal, hein, cara? Esse universo é enorme e não para de crescer no mundo, e o Rodrigo presta consultoria aqui, pessoal, por esse Vale Europeu, enfim, Oeste, Litoral. Vocês vão ter essa oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho dele. Mas vamos conhecer o Rodrigo na essência, né? Como é que as pessoas conhecem você? Família, não tem família? Como é que é? Eu sou o pai da Cecília. Olha aí, já é pai. Menina de 2 anos. Você tá com que idade, cara? 36, né? 36 anos, cara. 36, casado com a Larissa. Radicado em Pomerode há pouco tempo, né? Pomerode por duas estratégias, né? A primeira é porque é uma cidade excelente de se morar, a esposa da cidade. E a segunda é porque a gente está num polo industrial e tecnológico muito grande, né? Sim. Apesar de Pomerode ser uma cidade ainda um pouco pequena, né? 30 e poucos mil habitantes, mas ela fica ao lado de Blumenau, que é um dos 3 maiores polos Exato. de Santa Catarina. Então é estratégico estar em Pomerode. E a cidade de Pomerode tem uma qualidade de vida sensacional. Eu tenho muitos seguidores lá, alunos meus da época do Senai. Um beijo para vocês, obrigado aí por acompanhar o Valor Entrevista. E para trabalhar como consultor industrial, você comentou que viu uma oportunidade, mas não é apenas ter a questão da formação em administração, né, cara? Tu precisa ter outras expertises também. Sim, eu digo que eu fui cercado sempre de bons profissionais. Tive essa felicidade e essa sorte. Então, a minha trajetória começou na Rudolf Fusinados em Timbó, que hoje é uma holding chamada Cristal. A minha base toda veio de lá, uma empresa que tem como característica principal formar excelentes profissionais. E lá eu tive a sorte de ter profissionais de alto nível. Um exemplo é o Klaus Hansen, que é um profissional que eu trabalhei. Digo que ele foi meu mentor. Olha só. E me espelhei muito nele para ser consultor. E durante esses anos de Rudolf eu tive a oportunidade de trabalhar com um outro profissional também que era consultor, chamado Aparecido do Carmo Martins, que futuramente veio a ser meu gestor, meu chefe na PS3, que é a empresa que eu passei. E sempre me espelhei muito na postura deles, né? Eles sempre foram profissionais íntegros, que sempre entregaram o que foi solicitado, mas sempre contribuíram muito para o crescimento das empresas que eles passaram, né? Então, eu digo assim, foram quase 20 anos de aprendizado na indústria, primeiro sempre sendo cliente de empresas de tecnologia. Sim. Mas também me espelhando muito neles para um dia poder prestar serviço. E chegou o momento lá em 2017 que eu recebi o convite para ser consultor. E graças a Larissa, minha esposa, que me apoiou, né? Porque sozinho a gente não faz nada, sempre tem que ter uma pessoa para te apoiar. Sempre. E acreditar em ti, a gente assumiu esse desafio.
trabalhei para a PS3 4 anos e alguns meses. E em 2021, uma semana antes de casar, a gente decidiu seguir carreira solo. Porque daí já a gente vai criando uma opinião, um senso crítico sobre as coisas. Sim. E eu entendia que eu podia contribuir de forma diferente para algumas indústrias. Sempre muito focado nisso, né? Em PCP e numa ferramenta de mercado que é o APS. Sim. Né? Então, e ali eu fui buscando o processo e dei a sorte de trabalhar para alguns gigantes, né? Como o Grupo Roden, que é onde hoje eu presto a minha maior carga de horas de consultoria. É um dos maiores clientes. Sim. Que você tem. Pessoal, a gente está conversando com o Rodrigo Trips, consultor industrial. Olha só, segue o Instagram dele aí, ó, empresa especializada na implementação de ferramentas APS e consultoria na área de PPCP. Eu quero te fazer uma pergunta que é muito importante para você que está nos assistindo, que é a seguinte: o que as empresas esperam da sua consultoria e qual o perfil destas empresas? Bom, são empresas, a maioria delas digo que novas, né? Porque o Brasil tem poucas empresas centenárias e nós temos no nosso Médio Vale duas delas que são têxteis, a Hering e a Karsten, né? Então, assim, por serem empresas novas, elas têm uma carência muito grande de gestão de projeto. Então, assim, se compra o software, aí pode ser um APS, pode ser um MES, pode ser um sistema de etiqueta RFID, e a gestão desses projetos ela carece de profissionais Sim. que consigam fazer esse trânsito entre áreas, porque um projeto desses ele envolve a empresa toda. Ele pega a área financeira, área industrial, área comercial e ter esse trânsito para fazer as equipes trabalharem de forma mais unida é o que gera a atividade que eu faço hoje. Então eles buscam na consultoria que eu presto uma gestão de projeto e de resultado a curto, médio e longo prazo. É o que eles buscam hoje. Eles buscam um facilitador. Legal. Alguém que faça a interlocução entre as áreas e garanta que todos cheguem ao mesmo objetivo no final. Sim. Eu sempre ouço falar muito do APS, e aí eu vou aproveitar que tem especialista aqui na minha frente e vou te questionar e te perguntar sobre isso. O que é? Me explica, o que é um APS? O APS é um software de gestão da produção. Ele tem duas vertentes, né? Uma vertente área de planejamento, que seriam demandas a médio e longo prazo, e a parte de sequenciamento, que seria o AS, que é a parte de sequenciamento de fábrica, onde eu pego as ordens de produção, coloco elas num gráfico gigante e consigo ali visualizar gargalos produtivos, prazo de entrega, simular a programação. Hoje eu não comercializo a ferramenta, para isso existem empresas especializadas no Brasil, né? Então tem empresa em Curitiba, em Florianópolis, em Porto Alegre, elas comercializam e eu tenho por característica preparar os dados e as empresas para, quando elas tiverem esse software, a implantação ser o mais linear possível, né? Ser o mais suave. Então ele é um software hoje que ele é considerado a melhor prática de mercado da atualidade a nível global. Olha aí. Existem pessoas que dizem que o Médio Vale do Itajaí é a região a nível do mundo, né, a nível global, que mais possui licenças por habitante. Então, por exemplo, empresas da região que possuem esse software: Karsten, Companhia Hering, Metalúrgica FAI, Rudolf, Grupo Miller, Metisa. Só enormes. Só empresas grandes que têm esse software. E muitas empresas também de menor porte, né? Tem uma empresa que eu acho fantástica, que é a Falcon, que fica em Jaraguá, uma empresa um pouco menor, mas com uma visão gigantesca, porque eles se prepararam para crescer. E um passo importante é tu ter um software de ponta de mercado que vai dar para ti, porque quem compra um software desses, Alan, ele busca duas coisas: atendimento ao prazo, e com isso credibilidade no mercado. Sim. O que eu prometi, eu entreguei. E hoje o meu papel é esse: eu não instalo o software, para isso existem empresas com know-how muito maior do que o meu. Sim. Mas eu preparo essas empresas para ter, e muitas vezes eu apresento para essas empresas o que é um APS. Sim. Hoje saí de uma reunião dessas, onde fui uma empresa aqui de Gaspar enorme, apresentar o que é um APS em termos assim de o que esperar de uma ferramenta dessa. E tenho certeza que essa empresa vai
vai em busca dessa tecnologia. Sim, porque o APS ele facilita, é isso? Ele é que vem de uma evolução tecnológica, né? Lá em 1950 surgem os primeiros programas computacionais para a indústria. Se não me engano, em 64 a Black Decker começa a usar isso nos Estados Unidos. E aí vem o ERP, o MRP, o MRP2, só que todas são ferramentas de gerenciamento de dado, elas são estáticas, eu diria. E daí surge nos anos de 1900, e lá vai bolinha, a parte de ferramenta APS, que é o quê? É um software que mostra de forma gráfica, através do gráfico gigante, as ordens de produção e permite com que o usuário, olhando para aquilo, entenda onde as ordens estão na linha do tempo no recurso produtivo, e também permite que ele reprograme, que ele ajuste e que ele troque prioridades entre ordens, e assim ele torna a decisão com o cliente mais prática e mais assertiva. Show de bola. E aí entra o teu trabalho de orientar. Sim. Como este software vai funcionar, vai trabalhar. O software é baseado em heurística. A heurística é uma sequência de regras que determina para um negócio. E o nosso papel é esse, é chegar na empresa, entender como ela programa, como ela trabalha, e aí definir algumas heurísticas e, em parceria com essas empresas de APS, fazer a implantação. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Rodrigo Trips, ele que é da cidade de Pomerode, mas ele atua em toda a região, litoral, oeste também. Ele é consultor industrial. Se você está precisando desse serviço, já procura as redes sociais do Rodrigo. O muito que ele usa e é muito forte é o LinkedIn. Sim. Como é que encontra lá? Rodrigo Tripes. Rodrigo Tripes também, então já procura aí, se conecta com ele, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a evoluir a tua empresa. Vamos para o segundo bloco? Vamos. Tá gostando do papo? Tá bem legal. Tá de boa? Pessoal, a gente vai para o segundo bloco do nosso papo aqui com o Rodrigo. Então, para você que está curtindo, já deixa um like, já faz um comentário, pergunta alguma coisa para o Rodrigo, que ele vai com certeza te responder. Não saia daí, já voltamos. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos o papo aqui com o consultor industrial Rodrigo Trips, da cidade de Pomerode. Um beijo a vocês que nos seguem aí na cidade de Pomerode. Aqui no estúdio hoje é dia 8 de março, aliás, Dia Internacional da Mulher, então um beijo para todas vocês, muita saúde, prosperidade. Tá um dia atípico aqui no estúdio. Nós estamos recebendo uma pessoa de Pomerode, mas antes nós recebemos também uma pessoa de Barra Velha. Então, muito obrigado a todos os municípios aí que acompanham o Valor Entrevista e nos dão a honra de estar aqui produzindo o nosso trabalho. Rodrigo, você se coloca como um facilitador para as empresas receber a tecnologia, certo? Certo. Isso é muito bacana. Mas agora eu quero saber quais são os teus serviços. Os meus serviços, eles são bem abrangentes dentro do setor industrial, né? Eu diria assim que o primeiro deles é a correção dos dados, né? É muito comum na indústria, com o passar do tempo, as pessoas vão passando, alguns métodos não são bem definidos, e as pessoas cadastram os dados dentro do ERP/MRP de formas diferentes. Então o primeiro passo é isso, é uma análise dos dados, é buscar criar um padrão para isso. E depois desse processo feito, daí a gente parte para algumas partes que são culturais, por exemplo, apontamento de produção, que é uma coisa extremamente essencial para a indústria, para saber como está evoluindo o teu dia a dia, é uma coisa marginalizada em muita empresa, e muita empresa é feito extremamente manual. Então a gente entra com a cultura de, aos poucos, e dando upgrades tecnológicos no processo, primeiro com apontamento via código de barra ou via QR Code, e depois a gente parte para uma sensorização de equipamento, com interface homem-máquina, que seria um MES, ou até mesmo com etiqueta RFID, que seria daí já uma tecnologia por radiofrequência, para poder acompanhar o fluxo do produto no parque fabril. E o supra-sumo disso é entrar com software de sequenciamento de produção, Claro. E ferramentas gráficas para gestão também, né? Por exemplo, uma coisa muito comum aqui no Médio Vale é BI, né? Power BI é o software para gestão gráfica hoje que se usa muito aqui, né? Sim. Então a gente busca fazer todo esse processo
para que a gente tenha desde a formação do dado até a entrega gráfica do que ele representa para que o gestor possa tomar a decisão mais assertiva. E uma leitura simples. Simples, porque eu sempre digo que o ótimo é inimigo do bom. Uhum. Então, o básico bem feito, ele traz ótimos resultados. E depois de processo maduro, aí tu parte para coisas mais elaboradas, né? Sim. Eu estava olhando aqui o teu Instagram e eu achei interessante a gente comentar, para quem está assistindo a gente agora, as 6 etapas do PPCP, que você coloca aqui em uma postagem. E diz assim, quais as funções do PPCP? Vamos esclarecer isso para quem está assistindo a gente. Certo, né? O PCP, ele é hoje eu diria assim, o centro nervoso de qualquer indústria. Se a tua empresa está crescendo demais, ela já carece de um setor de PCP. Ele é responsável por fazer o meio de campo entre as mais diversas áreas. Eu diria que ele tem que ter um jogo de cintura muito grande para que transite bem entre as áreas. Então, ele é o setor que vai fazer a carga máquina, ele vai fazer a mediação com a manutenção, ele vai demonstrar para a área de faturamento que dia que vão ser emitidas as notas fiscais, os pedidos para faturamento. Ele tem um relacionamento grande com o chão de fábrica, com engenharia. Então, assim, as etapas, elas partem disso, do cadastro básico, tu vai estruturando todo um setor, né? E por final, tem o C do PCP, que é o controle, né? Que é tu coletar o dado para confirmação ou não do produto, da execução dele, né? Sim. Então, assim, eu diria assim, 6 etapas é o resumo do que o PCP faz. Mas sempre se diz, né? Existe uma máxima que diz que o que foi planejado há um minuto atrás já não vale mais agora. Porque o planejamento, ele é pessoal, o planejador faz. Mas, digamos que tens uma empresa que tem 1000 colaboradores no chão de fábrica. Tem 1000 variáveis ali que podem interferir num sequenciamento de produção. Por isso que precisa da coleta do tempo em tempo real, né, do dado. Entendi. Para que o PCP seja sempre preventivo. Uma fábrica sem apontamento é uma fábrica reativa. Ela age depois que ocorreu o problema ou atraso. Agora não, se eu tenho um apontamento que acontece de hora em hora ou de minuto em minuto, eu consigo, num intervalo muito curto de tempo, tomar uma ação para corrigir uma ineficiência, minimizar um atraso. Mas eu diria assim, o papel de todos esses softwares da consultoria não é fazer com que a empresa não atrase, porque atrasar sempre é um risco e ocorre. A menos que tenha uma gordura muito grande no prazo ou no estoque. Exato. Então, o papel principal da minha consultoria é orientar a empresa a comunicar o cliente de um possível atraso caso ocorra. Então, a gente trabalha de forma preventiva. Porque, eu diria, é a mesma coisa que o teu salário. Se tu espera que ele caia na tua conta no 5º dia útil e chega no 5º dia útil e tu não recebe, já é tarde. Mas se a empresa chegasse para ti no dia 25 do mês anterior e te falasse, ó, eu não consigo entregar o pagamento todo no dia 5, mas eu te entrego parcial e outra parte dia tal. Tu tens como te organizar, tens como agir, e assim eu digo que é com a entrega. Né? O pagamento do teu cliente é receber o produto que ele pediu. E tendo atraso, é tu ser preventivo para que ele possa se organizar, para que esse atraso gere o mínimo de impacto possível nele. Porque eu sempre digo, né? Vou fornecer para a indústria automotiva. Um carro pode ser 5, 6 mil peças que compõem ele. Vamos falar que a General Motors está montando um modelo de carro específico. Eu atrasei o meu componente, talvez ele tenha que virar linha e produzir outro produto. Exato. E na cadeia isso pode refletir em 300, 400 fornecedores, que vão ter que ter uma reprogramação, um ajuste. Que loucura, né? Então assim, um simples parafuso, uma simples peça, pode gerar uma mudança na cadeia regional, estadual, né? Muito grande, que afeta outro grupo gigantesco de fornecedores. Por isso eu digo assim, o foco é sempre na prevenção. Eu me lembro sempre dessa história que o Rodrigo está contando, também fazendo uma outra analogia com a American Airlines, que servia na década de 70 e 80 o prato dentro do avião, né, com uma azeitona. Só que eles voavam mais de 1 milhão de vezes. E aí eles tiraram a azeitona. Uma economia de milhões de dólares para a companhia. Então, ou seja, dê a atenção que o planejamento precisa e merece, que é o que você faz colocando o trabalho que você faz à disposição das empresas.
O que tem de mais inovador no segmento industrial quando o assunto é PPCP? As melhores práticas da atualidade são essas, né? MES, para apontamento fabril. Aí a gente vai desde um MES mais conservador, com interferência manual, mas não deixa de ser MES, até MES com inteligência artificial, 100% sensorizado, que mede temperatura do óleo da máquina, desgaste. Ali eu diria assim, é quase que um celular. O celular hoje, a função menos importante dele é a ligação. Quando chega nesse nível, a função menos importante do MES talvez seja o apontamento, porque é automático a quantidade de peças. Olha só. Mas ele te dá um diagnóstico da máquina, do equipamento. E a gente fala assim, eu vou dar um exemplo, se fosse um tear numa indústria têxtil, é uma máquina extremamente cara. Se for numa indústria de usinagem, tem centro de usinagem, custa milhões de reais. Tu quer saber como está a temperatura do óleo, desgaste do baramento, eles conseguem sensorizar de uma forma tão ampla a máquina que te dá dados além da quantidade produzida, ele te dá a vida útil do recurso. E outro exemplo é a etiqueta RFID, é uma coisa que existem cases da Van, que é histórico na região, da velocidade de contar o que está em estoque ou a movimentação do produto. E em termos de gestão de produção é APS. Existem empresas gigantescas, né? No Brasil, eu diria assim, as duas maiores hoje são Siemens, e que tem o Opcenter APS, e o Hortens, né? São os dois principais hoje no Brasil, mas com a Siemens larga vantagem na frente porque a rede está desenvolvida há mais tempo, né? Sim. Hoje é talvez o APS mais aplicado que tem mais utilizado no Brasil. Ô Rodrigo, e aí, além de todo esse trabalho que você faz, ainda tem os cursos, né, cara? Sim. Que é outra expertise tua também. Nesse último ano e meio, subiu muito a procura das indústrias para ter profissionais que tenham conhecimento em ferramenta APS. Então, assim, eu não instalo, eu não comercializo a ferramenta, mas os anos de experiência, desde 2011, mexendo com o software, interagindo com ele, me permitiram criar um curso presencial. E eu estou com ele para acontecer agora no dia 19 de maio em Pomerode. A Objeto Brasil cedeu o espaço deles, é um espaço gourmet incrível que eles têm. É um curso que ele vai ser voltado para atualizar as pessoas sobre o que é PCP, explicar um pouco do contexto do cenário atual econômico, o que se espera do PCP a longo prazo, e também para apresentar ferramentas de ponta, como um APS, como um MES. Então ali tem parceria com a LSB, que é uma empresa de APS, que vai gentilmente auxiliar no processo, com a Troika, que é uma empresa lá do Espírito Santo, lá do Nordeste, que tem um MES também de ponta, que vai compartilhar conhecimento com a gente. E esse curso ele visa justamente isso, preparar as pessoas, os profissionais, para entenderem o que o software faz. Eu não vou estar ensinando a pessoa a utilizar o software. Isso é um segundo curso, num segundo momento, Sim. que é muito mais prático, porque eu digo assim, um profissional desse tem que se formar na empresa. A empresa contrata, a gente vai lá e orienta ele do uso, do processo. Sim. Mas normalmente as empresas que comercializam o software, elas treinam o usuário. Então, o meu foco hoje tem uma empresa contratando 3 vagas de planejador e está lá diferencial, conhecimento em ferramenta APS. Então assim, o que é um APS? O cara vai lá, entende o que ele faz, o que ele não faz. Exato. Eu diria assim, o que ele não faz é quase impossível, ele faz quase tudo, né? O que se pode imaginar, se pode fazer lá. É tudo customizável, eu diria. Então assim, o curso tem esse foco. Instruir as pessoas sobre as melhores práticas de mercado da atualidade para a área de gestão industrial. Maravilha, para você que está precisando aí dessa informação, desse conhecimento, procura aí o Rodrigo Trips nas redes sociais. Sim. Tem telefone, quer deixar? Sim, o contato é 479-9111-4422. Show de bola. Rodrigo, gostou do papo, cara? Sim. Foi um papo sensacional sobre esse tema que não para de crescer. E vocês tiveram a oportunidade de conhecer a Trips Consultoria, APS, PPCP, a imagem aqui do Rodrigo. Aproveita a lente do Valor Entrevista e deixa uma mensagem aí aos seus clientes. Bom, primeiro os que a gente já interage, um agradecimento pela confiança, né? Porque são gigantes da indústria. E para quem tem interesse em conhecer mais, né, é só entrar em contato. A gente está online 24 horas por dia, eu diria. Né? Então assim, às vezes não responderemos na hora, mas responderemos no dia. Claro. Né? Então, assim, estou à disposição. E se o empresário acreditar que a gente pode contribuir para a evolução da empresa dele,
A gente está à disposição. O nosso papel é tornar mais simples e mais fácil o processo de digitalização dos processos industriais. Sensacional, Rodrigo. Muito obrigado pela presença aqui no Valor Entrevista. Foi muito bacana contar a tua história. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer a história de um grande empreendedor, um grande profissional, que é morador da cidade de Pomerode, consultor industrial, Rodrigo Trips. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço. Um abraço. Tchau.